Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal MB Paixão. Bora falar do Paysandu, bora falar do Papão da Curuzu, o maior campeão da Amazônia, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, certo? Que só resta esse jogo com o Cametá e mais uma partida para o Paysandu, porque são apenas 6 jogos nessa primeira fase, beleza, pessoal? Então a gente vai para Cametá para poder encaminhar a nossa classificação aí, perfeito? Tudo bem? Bora para as pautas desse vídeo. A gente vai falar do que, né? A gente vai falar um pouquinho, né, do que está rendendo ainda o Repar, certo? Vamos falar também, né, da apresentação do Tylon que foi apresentado, né? Facundo Bonifazzi, bora falar do que foi também a estreia do Facundo Bonifazzi pelo Paysandu, perfeito? É... Vamos falar também aqui do Brian, né, que foi expulso, não vai atuar o contra o Cametá, tudo isso e muito mais depois da nossa vinheta. Mas antes da vinheta, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para as notificações, curtisse, comentasse, né? E para que você pudesse concorrer a uma camisa do Paysandu oficial assim que a gente atingisse 1.000 inscritos. Assim que o canal atingir 1.000 inscritos, nós iremos sortear essa camisa para você, né? Você aí vai ter a oportunidade de ganhar uma camisa oficial do Papão da Curuzu. Beleza, galera? Então, bora para a vinheta, depois a gente volta, ok? Muito confuso na partida, deixando a desejar, né? Então, meio que até comprometendo a atuação de alguns jogadores do Paysandu, perfeito? Galera, seguinte, né? Hoje, né? Como eu ia dizendo, nós tivemos também a estreia de outro jogador no clássico, né? Que foi o Facundo Bonifazzi. Facundo Bonifazzi é o lateral direito, lateral esquerdo, perdão, indicado pelo Quintana, uruguaio, né? Que já atuou com o Quintana no Nacional do Uruguai e também no Peñarol do Uruguai. Para mim, os dois maiores times, né? Sendo que o Peñarol é o maior time do Uruguai. Perfeito, galera? E aí, ele chegou, treinou, demorou para entrar no bid, para ser regularizado. Foi regularizado, jogou o repá, jogou muito bem. Mora dessa, as pokebolas do Pikachu estão tudo no bolso do Facundo, né? Cara, é um lateral que marca, né? É um lateral que apoia o ataque quando sai na boa, quando sai com a bola no pé. Tem bom cruzamento, o desarme tem sido preciso. E olha que o Facundo não atuava em uma partida oficial desde novembro de 2025, tá? Então ele não veio tão em forma assim, mas já vinha treinando há uns 3 dias, 4 dias desde a sua chegada. Só esperava mesmo a regularização para que ele fosse relacionado para uma partida e pudesse estrear pelo Papão da Curuzu. Beleza, galera? Bora falar aqui do Thalisson, né? Mais uma novela aí, Thalisson, Palmeiras e Paysandu, né? Esse triângulo aí. Só que esse triângulo, na minha visão, terminou bom, né? Terminou bem, né? Terminou bem pro Paysandu e pro Thalisson, né? Por quê? Por que eu vou te falar isso? Porque aqui no Paysandu, o Thalisson, pessoal, ele ficou no Paysandu, tá? Só para deixar retificado, tá? O Paysandu manteve o passe do Thalisson, porque segundo informações da mídia, o Palmeiras, na figura da Leila Pereira, queria investir somente 900 mil, né, na contratação do Thalisson, né, por 100% dos seus direitos econômicos. E o Paysandu não aceitou essa proposta e viu essa proposta como uma afronta, já que o Palmeiras quer vender tão bem os seus jogadores da base, mas quando vê jogadores da base de outros times, ele quer comprar a preço de banana, né? Então o Paysandu, como time grande que é, né,
recusou, né, essa proposta do Palmeiras, fazendo com que o Palmeiras recuasse na contratação do garoto, né? A gente não sabe até que ponto essa visita do Thalisson no parque, lá no palestra, né? Lá no CT, influenciou a cabeça do jogador a não assinar um pré-contrato com o Paysandu, né? A não renovar o contrato e assinar um pré-contrato com o Palmeiras e sair de graça ao final do seu contrato. Isso preocupa porque o Thalisson é uma joia, né? Já atuou pelo profissional no Clássico, né? E eu vejo essa permanência dele no Paysandu uma boa situação para ele, né? Uma boa condição para ele. Por quê? Porque aqui no Paysandu o Thalisson será aproveitado. O Thalisson jogará aqui no Paysandu. Porém, no Palmeiras, isso não ia acontecer. Né? No Palmeiras isso não ia acontecer. E se acontecesse, no máximo, ele jogaria alguns jogos de menor expressão do Campeonato Paulista. Né? Sendo que o Campeonato Paulista esse ano é muito curto, então o Palmeiras não pode dar mole, porque senão fica de fora, se perder, se empatar. Então eu vejo poucas chances do Thalisson ser aproveitado. No Paysandu não. No Paysandu ele já entrou contra o Remo, né, contra a galera de Peruca, jogou bem, entortou o zagueiro do Remo, que até agora ele deve, até agora ele deve estar botando a coluna dele na forma para ver se desempenha, né? Então assim, eu vejo que foi a melhor coisa para o Thalisson e para o Paysandu esse desfecho. A não ser que o Palmeiras realmente pagasse um bom dinheiro no atleta, valeria a pena negociá-lo, beleza? Bora falar aqui também de alguns jogadores que não vão para essa partida contra o Cametá. São eles: Jean Drosny não joga, tá com edema na coxa, né, sentindo dores, não vai atuar na meta bicolor. Quem provavelmente atuará será o Gabriel Mesquita. Positivo. Nós temos também o Pedro Henrique, que também com um problema no adutor da coxa, não joga, ainda sente dores, mas já treina. Ele já está melhor, mas já vem fazendo aquele fortalecimento muscular, voltando a ter atividades com bola, e daqui para a próxima rodada ou até para a próxima fase, ele já deve ganhar condições de jogo. Nós temos o Matheus Vargas, que também está fazendo a transição, né, do departamento de fisioterapia para o campo, tá? Então logo logo também estará à disposição. Nós temos o Caio Melo, que não joga porque também está machucado, né? São essas 3 baixas aí por lesão, né? Também problema na coxa, tá? Começo de temporada, né, pessoal? Com exceção do Matheus Vargas aí, os outros dois, né? É mais aquela questão de o jogador estar parado, fazer um alto esforço físico e aí ter que jogar no sacrifício e acabar estourando, beleza? E nós temos o Brian, né? O Brian que foi expulso contra a Cadela de Peruca, né? Não vai também poder atuar nessa partida contra o Cametá lá no Parque do Bacurau, beleza? O jogo é às 8 horas, tá? Às 20 horas, certo? Pessoal, é o seguinte, bora falar um pouco aqui, tá? Bora falar um pouco aqui. Tem polêmica também nesse vídeo, a gente vai já comentar com vocês. Mas bora falar da escalação do Paysandu para essa partida, né? O Paysandu que poderá vir, né? Vai se apresentar com, né, Gabriel Mesquita, Edilson Castro, né, e Quintana, certo? E aí vem o que eu acho que o Júnior Rocha deveria fazer. Ele deveria fazer essa formação, né? Essa formação aqui para o jogo de hoje, certo? Vamos lá. Gabriel Mesquita, Edilson Castro, Quintana, Lucão, né? E Facundo Bonifácio. Esses seriam o goleiro e os 4 jogadores, na verdade, os 5 jogadores do sistema de defesa, certo? Tá? Sendo que o Castro e o Lucão revezariam ali como primeiro volante, né? Um cobrindo as costas do outro, perfeito? Fechando os espaços ali, né? Você poderia definir o Castro como primeiro volante e deixar o garoto Lucão na zaga junto com Quitana, ou você pode deixar o garoto, né, junto com o Castro, perdão,
deixar o garoto com o Quintana na zaga e jogar o Castro para volante. Ou você também pode deixar o Castro com Quintana na zaga e jogar o Lucão para volante, que também funciona, beleza? Funciona muito bem, o Lucão joga muito, beleza? Na frente eu entraria com Salomone e Marcinho, né? Salomone e Marcinho. Por quê? Porque esses dois jogadores com um passe melhor, com uma, vamos dizer assim, uma vantagem no passe. Por quê? Porque o Paysandu precisa de gols. O Paysandu precisa municiar os seus atacantes, certo? Então, para a gente poder ir bem nessa transição, eu colocaria Salomone e Marcinho no meio campo. Salomone de segundo volante, o Marcinho um pouco mais adiantado como camisa 10, né? Na direita eu ainda viria com Danilo Peu, a princípio com Danilo Peu, né? Depois faria algumas modificações, tem aí o Cauã Henrique, que jogou muito bem o Repar, mas ainda não dá para ir de cara com eles, tem que lembrar que ele é um garoto, a gente não pode queimar etapas, tá? Então eu ainda ia com Danilo Peu, não vou discutir a qualidade do jogador agora, nesse momento, certo? E depois na esquerda eu ia com Cleiton Pego, tá? Com Cleiton Pego. E na frente com o nosso artilheiro Ítalo, né? E detalhe, contra o Remo, no Repá, o Ítalo fez na Cadela de Peruca o seu segundo gol no campeonato. Está dividindo a artilharia aí com o Cleiton Pego, tá? Ambos com 2 gols, né? Nessa artilharia. Aí vem aqui o que eu, o que eu queria o que eu queria salientar, né, é que a gente tem muitas peças agora para mexer, né? Depois do resultado do Repar, que foi bem satisfatório para o Paysandu ganhou peças não só no papel, mas na prática, não só na teoria, mas na prática, e agora com a confiança do torcedor devido ao bom resultado. Perfeito? Então nós temos aí para frente, nós temos o próprio Tylon, nós temos o Thalisson, nós temos também o Cauã Hickel, nós temos o. Tem mais um aí que eu sempre esqueço o nome desse atleta, tá? Beleza, galera? Então nós temos agora uma grande quantidade de jogadores na frente que podem aí suprir a necessidade do Paysandu de homens de ataque, beleza? Tudo bem? O Paysandu já está em Cametá, né? Já se encontra em Cametá nesse momento, já está na concentração, já está concentrado para enfrentar o próprio Cametá às 20 horas, certo? Às 20 horas lá no Parque do Bacurau, beleza? O Paysandu com uma vitória simples ultrapassa o próprio Cametá, né? Já que o Cametá é o segundo colocado, o Paysandu é o terceiro e a Cadela de Peru que é o primeiro. Então, uma vitória, o Paysandu ultrapassa não só o Cametá, mas a Cadela de Peru que assume a liderança e joga a responsabilidade para a Cadela de Peruca, que vai enfrentar o Castanhal lá no Modelão, certo? Então o jogo não vai ser fácil para a Cadela de Peruca. Pode vir com mais um empate de lá ou até um revés. E o Paysandu vencendo, a gente consegue ali se manter na liderança do campeonato, perfeito? Lembrando que o Cametá está com o mesmo número de pontos do Paysandu, ambos com 6 pontos, perdão, ambos com 7 pontos, tá? Ambos com 7 pontos, o Paysandu e o Cametá com 2 vitórias e um empate, perfeito? Então eles estão aí com a mesma pontuação. A diferença, o Cametá fica na frente por questão de saldo de gols, beleza? Tudo bem, galera? Tá? Aí bora falar das polêmicas que envolvem o Repar, né? Comentei um pouco no vídeo logo em seguida ao Repar, nosso pós-jogo, e só hoje eu estou gravando o vídeo novamente devido a compromissos pessoais, perfeito? Mas a gente ouviu frases como vamos. Detalhe, a gente ouviu frases como assim: se for de peito aberto, não vai dar bom pro Paysandu, né? Tá, galera? Então bora refletir diante do que essa galera comenta na rádio, na televisão e até na internet a respeito do Paysandu. Sempre eles estão dando um jeito de puxar a sardinha para a cadela de peruca, né? E a gente já havia dito aqui, a gente já vem dizendo isso há muito tempo.
Não existe favorito em clássico. Não existe favorito em clássico. Então, cara, é muito complicado. Você vê o Paysandu bem na foto, melhor que o Remo. O Remo vai lá, belisca um empate, belisca uma vitória. A mesma coisa ocorre com o Paysandu. A camisa do Paysandu é uma camisa pesada que merece respeito, certo, galera? Merece respeito. Bora falar aqui também, né? Daquele gol, né? Daquele gol que foi desmarcado do Ítalo, né? A gente analisou as imagens aqui. Sei que a gente tem um conhecimento limitado de arbitragem. A regra a gente conhece, mas a interpretação conta. E naquele momento ali, né? Aquela jogada caía justamente nessa perspectiva da interpretação, tá? Na minha visão, quando a bola é lançada para o jogador do Remo, ele domina a bola no peito de forma errada. E como ele domina de forma errada, na minha visão, tentando passar a bola para o companheiro que não acompanhou a jogada, o Ítalo vem de trás e rouba a bola, ou seja, ele intercepta um passe. Ele não intercepta, ele não rouba a bola do jogador em si. O jogador matou no peito, tentando passar a bola. Tanto que a bola se perdeu para frente, o Ítalo conseguiu pegar a frente dele, roubar a bola, tocar a bola para o companheiro e receber de volta na frente em condições de finalizar. Então, na minha visão, tem muita gente dizendo aí que esse lance foi impedimento, né? Que o jogador do Paysandu estava impedido, mas ele não estava, tá, pessoal? Na minha visão, ele não estava, certo? Ele não estava impedido, já que a bola vem de um jogador remista, né? Ela vem do zagueiro do Remo, ela não vem de um companheiro do Ítalo, tá certo? Então, eu creio que ali se configura uma nova jogada, né? Então, para mim, aquele gol ele foi um gol legal, né? Sendo que o VAR, na minha visão, fez o protocolo de forma errada, se bem que em impedimento, o VAR ele não precisa chamar o árbitro para verificar, ele pode dizer o que ele achou, né? Porque impedimento ou é ou não é, né? Só que nesse caso, na minha visão, não era, né? Então ele só comunica para o árbitro e o árbitro acata a decisão do VAR, porque entende-se que ele errou ou então que ele cumpriu o protocolo, né, do VAR, a gente chama de protocolo do VAR, quando ele deixou a jogada seguir até o momento do gol. Por quê? Porque se caso ele tivesse legal, o VAR decidiria também em favor do Paysandu e aí não teria a anulação do gol, né? Mas é como eu digo, questão interpretativa. Eu interpreto daquela forma porque prestei atenção que o jogador do Remo tentou fazer o passe de peito para o companheiro, tá? Pela projeção do corpo, como ele recebe a bola. Se ele recebesse para ele a bola, ele projetava o corpo mais para trás. Mas não, ele projetou o corpo para frente. Então ele domina a bola projetando o corpo para frente, na intenção de tocar de peito para o companheiro. E nessa hora o companheiro não entendeu e o Ítalo, na esperteza, roubou a bola. E por conta do Ítalo estar um pouco adiantado nessa hora, eles alegam que o Ítalo se beneficiou da posição de impedimento para roubar a bola do jogador do Rio. O que na minha visão não é verdade. Entendeu? Então, assim, houve uma gama de equívocos nessa jogada que acabaram atrapalhando o árbitro, né? E eu acho que depois dessa jogada, o árbitro se perdeu na partida, né? Ele se perdeu na partida, o que ocasionou toda aquela confusão na hora da briga entre o Pikachu e o Brian. Porque naquela situação ali, o Pikachu foi expulso até primeiro que o Brian, né? Então, ele expulsa o Pikachu e eu acho que ele é avisado da expulsão do Brian pelo VAR e ele vira o cartão pro Brian. Como o Pikachu estava encoberto pelo Quintana, ele não viu o momento que ele recebeu o cartão vermelho. Aí na hora que o jogo retornou, o árbitro deu um cartão amarelo pro Pikachu porque foi avisado no VAR que tinha que dar um cartão amarelo pro Pikachu, porque na hora nem o VAR entendeu para quem era aquele cartão vermelho, tanto que o estádio do Mangueirão publicou no telão
a foto do Pikachu com o cartão vermelho, recebendo o cartão vermelho. Então, dizendo que o Pikachu estava expulso. O certo ali era desapartar a briga. Quando todo mundo levantasse ou todo mundo estivesse separado, você ia lá e aplicava o vermelho para o jogador do Paysandu pela entrada forte no Pavani e o vermelho para o Pikachu pela agressão no jogador do Paysandu, porque nada justifica você agredir ninguém dentro do estádio, perfeito? Num jogo de futebol, certo? Seja o cara estando certo ou estando errado, né? Ainda mais um jogador jovem da categoria de base, cuja essa base, o próprio Pikachu já foi atleta, né? Então, muitos erros aí nessa partida por parte da arbitragem, né? Na minha visão, comprometendo o resultado da partida, tá? E, lógico, prejudicando mais uma vez, né? O Papão da Curuzu, perfeito? Tudo bem? Então pronto, pessoal, eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês um bom jogo mais tarde. O Paysandu que venha com uma bela vitória de Cametá e que a gente possa, né, pular esse carnaval aí na liderança do Campeonato Paraense, sendo que a última partida da primeira fase é justamente no domingo de carnaval, todas as partidas às 15h30. Se você chegou comigo até aqui nesse presente momento, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para as notificações, curte, comenta e compartilha, que você vai estar concorrendo a uma camisa do Paysandu oficial assim que a gente atingir a marca de 1000 inscritos. Perfeito? Tamo junto. Bora pra cima, papão. Fui!